Entrevista com Carmen Chaves para o projeto Marcas da Memória, em 19 de dezembro de 2011. Entrevistadoras Raíssa Paz e Rebeca França, segunda sessão. Bem, a gente ficou espaciadas, eu acho que eu falei tudo, não foi de... Falou. Marcelo, eu falei. Bom, depois a gente parou na volta do congresso e aqui a gente, quando voltou, chegou nos ônibus ali da frente do quartel do DERB, eu contei aquela história, né? O do livrinho que eu tinha escondido estava no mesmo lugar, pedi uma pessoa para guardar, mas a pessoa ficou com receio, o livrinho, não sei, deve estar lá, o ônibus já deve ter se acabado. O que aconteceu com a gente aqui foi uma coisa muito melhor do que no resto do país, porque em muitos lugares as pessoas foram presas, continuaram presas quando chegaram. E aqui não. O governador era Nilo Coelho, ele achou que aquilo era uma coisa de estudante, que não tinha nenhum atentado contra a vida do Brasil ou contra a coisa, e nós não tivemos assim nenhum continua a vida normal. Agora é lógico que fica uma marca muito grande, primeiro do frio que a gente passou, depois de ter sabido lá que o pessoal foi comprar pão na padaria da cidadezinha, o pão da padaria acabou-se porque era muito pão. Então, olhando como aí você já saiu dali e vê a visão crítica, que era um descampado que o pessoal fez no anfiteatro, e no interior, se você tem um amontoado de gente falando, você sabe que vai dar uma reverberação. Quer dizer, houve um erro de avaliação, de cálculo aí nessa coisa, mas em si a ideia não era má. Agora ele teria que ter sido talvez feito de outra forma, sei lá, simultâneo em vários lugares, não sei como. Enfim, aí também foi muito assustador, a gente ouviu os tiros de manhã cedo e não sabia o que ia acontecer com a gente, né? A gente foi levado, nós fomos levados para um presídio de preso comum, inclusive, que era o presídio Tiradentes, que a gente chamava de Palácio Tiradentes de brincadeira, e lá tinha preso comum embaixo e a gente ficou em cima naquela célula. Mas o fato da gente se organizar lá dentro, eu não sei dizer quanto tempo a gente ficou, sabia? Passou, acabou-se comigo. Foram alguns dias, não sei exato quanto, mas realmente não sei. Marcelo deve ter... Não, Marcelo não estava. Outras pessoas vão dizer, mas eu não lembro nada. E a gente voltou, e assim, quando voltou, 69 foi um ano muito difícil, porque a gente estava com legal, tinha um apoio grande da igreja, um apoio muito grande de professores em todas as faculdades, porque eu fazia aqui de coletar dinheiro, muitas outras pessoas faziam em outras faculdades, e em 69 o negócio se complicou um bocado. Inclusive porque logo no mês de março houve um assassinato de um padre. Como o Dom Helder era muito conhecido, eles não podiam atingir Dom Helder porque ia ser uma celeuma mundial, ia ser um negócio terrível. Então eles pegaram um padre que trabalhava com ele, que é o padre Henrique, que é irmão de uma professora daqui da universidade, da histologia, Isaíras, e aí torturaram ele, mataram e deixaram de cueca, todo machucado, morto, num lugar de fácil visibilidade, que era exatamente quem... Foi nessa época, mais ou menos, que eu não sei se antes do Padre Henrique ou depois do Padre Henrique,
Mas a coisa já estava meio pesada para minha banda, muito pesada. E aí foi quando eu comecei a ficar em casas de pessoas, amigo do meu pai, uma casa que eu fiquei em Olinda, na casa de um tio meu que era de veraneio lá em Piedade, com a menina, Miriam Verbena, na casa que Ildete tinha com o noivo dela, na casa, naquela vez que eu falei que eu falei isso não, né? Eu falei da outra vez. Bom, então essa vez eu fiquei assim, muitos lugares, na casa de um professor meu, que tinha um bebezinho novo, aí a teoria de espanto era assim, que eu era a moça que ia cuidar do neném e tal. Depois fiquei na casa de um amigo do meu pai, fiquei na casa do pessoal lá em Olinda, depois fiquei na casa de um tio meu lá em Piedade, e um primo meu, que era totalmente contrário, mas tinha a questão do afeto. Ele, quando foi lá um dia, o mais velho, são 2 primos nessa casa, e uma prima. O mais velho, quando foi lá, viu a pouca comida que a gente tem, fez uma feira e botou. E ele botou uma pessoa, essa casa era uma casa onde tem aquele hotel, Marrom, Dorisol, não sei qual é, Marrom que tem lá. Um lugar que faz com as pedras assim, e junto dele tem um edifício ibério, parece, junto dessa casa, que era a casa de Esmaragdo de Marroquinha, e foi derrubada e fizeram esse prédio. E era uma casa pequena, mas toda a casa era de telha-vã. Então só o quarto do meu tio e minha tia, que era que ficava na frente, era o lugar que tinha fogo. Então de noite era o único lugar que a gente podia ficar. E assim, botava uma luz bem baixinha, porque para não chamar a atenção. E meu primo é muito sagaz, ele assim, sacou que eles também podiam correr risco, claro, né? Estava brigando 2 terroristas. Sim, teve essa história aí também nessa época que teve eu não sei se foi aqui nesse período que teve a ruptura do PCB com o PCBR, que a gente foi pro PCBR, que eu fiquei na casa de uma pessoa, e muitas noites eu dormia lá, também que tinha criança pequena, e eu ficava não era digitando, era datilografando o livro até o nome do livro desapareceu, Regis Debré. Isso aí foi feita uma apostila, e eu acho que foi nesse período aí que houve essa ruptura, e do PCB com o PCB, e a gente passou para o PCB. A senhora estava frequentando ainda a universidade? Nunca deixei de frequentar, só deixei um período, nesse período que eu estava escondida, dependendo de como a coisa estava, a gente recebia a informação que a coisa estava pesada, então eu desaparecia. Agora teve um período que eu também não sei dizer se foi antes ou depois do Padre Henrique, que eu não vim à faculdade. Eu estava ameaçada, eu contei isso da primeira vez, né? Que a gente não gravou, que eu estava ameaçada de não me formar, porque era meu último, então foi em 69. Exatamente, durante o ano de 69. Eu acho que é mais para frente um pouquinho. Mas nesse ano eu precisei me esconder várias vezes, porque como eu era da UEE, que era ilegal, e os caras depois estavam atrás de câmbio também. E teve essa história do Padre Henrique, e eu dei uma sumidinha, e eu me lembro, isso é importantíssimo, eu não lembro o material, mas no dia do enterro do Padre Henrique eu fui proibida de ir, proibida. E na hora que acabou a minha atividade, eu estava lá no Pedro II, já era o último ano do curso médico, né? Então era lá que o pessoal me dava as tarefas e deixava o livrinho, avisava onde é que estava para eu poder assinar as presenças, para não ser, porque senão, como eu era uma pessoa visada, se eu não tivesse a presença, os caras iam me reprovar por falta.
com fundamento, né? Então eles tinham os trabalhos que eu fazia e tinha a lista de presença assinada, livro de presença. Bom, nesse dia eu saí das atividades, eu já queria fazer nefrologia, eu atendi paciente no ambulatório, o professor que deveria ser o preceptor não estava, foi até um caso que ficou gravado na minha cabeça até hoje, que era uma mulher que estava muitas queixas, eu fui procurar alguma coisa, procurar outra, conversa, examina, não acha nada, faz exame. Depois eu fui para a reunião da NEF, depois fui vê-la de novo, os exames que ela tinha feito, e não tinha nada. E na verdade eu conversei muito com ela e ela disse, estava com um vestido, olha que detalhe, um vestido de organdi de nylon, amarelo. E uns pedaços que tinha renda, e uns lugarzinhos que tinha um pouco de brilho, não esqueci. E aí, nesse dia, eu disse, olha, tem alguma coisa que não está batendo, porque todos os seus exames que a gente fez, o exame físico está tudo normal, tem alguma coisa. Foi quando ela disse que ela era prostituta, fazia vida, e que ela dizia aos filhos em casa que trabalhava como cobradora no ônibus noturno, que era para poder ficar com eles de dia. Então foi também uma lição para mim muito grande de medicina, como uma pessoa pode tá tão tensa e ansiosa que realmente tem sintomas. Também foi outra lição da irresponsabilidade do professor, que deveria estar ali para me ajudar e não me ajudou, mas felizmente eu consegui chegar no fim da história. Ao mesmo tempo disso, enquanto ela ficou esperando, a gente teve uma reunião de nefrologia e eu apresentei um caso. E tem o livro de presença dizendo que tem a assinatura de várias pessoas. Eu não me lembro exatamente, eu sei que em março, o Padre Henrique foi em fevereiro. Isso aí deve ter sido no mesmo mês de fevereiro. E aí passou, e aí coisa de estar escondido e não sei o quê. Tinha um amigo que foi me convencer de eu entrar na guerrilha, e eu nesse tempo tinha acabado o namoro com meu noivo e eu não me sentia assim forte, estava machucada. E eu acho que eu me conhecendo, eu acho que se eu delatasse alguém, acho que eu nunca mais podia olhar para a minha cara. Eu não sei, porque eu nunca passei por tortura mesmo, não aconteceu isso. Mas não só psicológica, né? E tem depois outras histórias terríveis. Aí guerrilha, a senhora estava falando. E aí eu não estava afim, se não tô. Aí nesses tempos que eu fiquei escondida, você sai do meio da coisa e você vê o mundo um pouco diferente. E teve um dia que eu tive uma dor de dente, eu precisei ir no dentista. Quando eu fui no dentista, eu vi uma menina que era da Fafib, que estava de peruca loura e era totalmente reconhecível, entendeu? Totalmente reconhecível. Aí eu disse, não dá para disfarçar. Tem como disfarçar. Eu mesmo fui com lenço na cabeça, não sei o que, porque tem que ir pro dentista, que uma dentista, uma menina que era dentista, tinha arrumado esse cara, não sei o que. Enfim. Aí eu já vi que o negócio estava. Aí nesse dia eu saí, encontrei com ele no Largo da Paz. A gente andou até perto do aeroporto. Dele conversando, não parava, sentava no meio fio. Veja que não tinha perigo na cidade. Andava, voltava, foi de novo e voltou de novo. Então foram muitas vezes. Vocês estão loucos, vamos morrer todos. Não tem apoio, você não, é diferente, você está no meio disso. Eu não tenho condição, não tenho mesmo. E aí, eu não sei se foi exato nessa época, não sei, que depois aí eu resolvi que quando eu terminasse ia fazer residência. Eu acho que isso foi mais para frente um pouquinho, mas esse fato aconteceu. Bom, depois, no dia do empenho do padre, aí quando eu terminei essas coisas todas, que vi a mulher, pedi o exame dela, fui para a reunião, voltei lá, conversei com ela, levei essa lição de moral. Aí encontrei um professor
da urologia, que sempre dava dinheiro, e bastante, era muita gente. Aí ele disse, você não vai? Não, eu fui proibida de ir, estou aqui esperando o noivinho me pegar, e aí eu fui para casa. Nunca vou esquecer isso, porque a figura dele era bem interessante, e ali a gente estava defronte da escada assim do Pedro II, que é aquela escada meio arredondada, assim, não é? E aí eu fui para casa. Mas a senhora foi proibida legalmente, proibida de frequentar, de presenciar o enterro do Padre Henrique? Eu fui proibida pelos colegas, porque como eu estava avisada, qualquer coisa, vocês vão ver depois o que foi que aconteceu, qualquer coisa, o negócio, eles teriam um pretexto, até criavam um incidente para me prender, você entendeu? Então foi de proteção. A proibição foi uma proteção, porque no momento foi uma revolta muito grande, foi uma coisa muito emocionante, mobilizou todo mundo, mas o pessoal ligado no réu, né, quem não era mesmo, quer dizer, humanitariamente era um horror, né? Então foi bom mesmo que eu não fui. Daí tem um dia que eu fui para o Pedro II, e aí quando eu cheguei na casa, eu passei um tempo escondido na mesma casa. Quando esse pessoal estava na praia, eu fiquei na casa deles na cidade, que era na José de Alencar. Bem engraçado, porque a casa cobriu os móveis todos com pano branco, né? E eu ficava lá, saí o mínimo possível. Aí foi e tem um negócio engraçado que aí um dia eu encontrei João Maia, ele viu minha cara assim bem diferente, né? Claro, sofrida, emagrecido. O que foi que aconteceu com você? Você casou? Eu disse, não, são as contingências da vida, eu disse aí. Aí depois quando eu encontrei com ele, eu disse isso, disse. Você está tão diferente, está tão magra, está tão acabada, qualquer coisa assim. Eu disse, mas tinha razão mesmo, você estranhou ele e tal. Então, quando eu estava nesse apartamento, eu às vezes ia almoçar na casa dessa minha tia. Um dia eu fui para a faculdade, e aí, eu cheguei lá sem querer, mas cheguei, saí da faculdade, almocei na casa da minha tia e tinha uns recados para eu ir na casa das meninas que moravam ali na Manuel Borba, que tinha alguém que estava doente. Eu não olhei em volta e fui na casa. Era uma república que morava a noiva de Cândido, Teresa Vilar, Pitoco, Sônia Negão, ali, não sei quem mais gente, umas 6, 7 moças. Quando eu cheguei lá, o policial estava lá. Ele me catou, me levou presa, e lá fui eu pro DOPS. Fui pro DOPS, a gente ficou uns dias no DOPS, eles não tinham onde botar a gente, durante o dia botavam numa cela, de noite não tinham onde botar, eu dormia nas camas de Graboflex lá, vivendo no próprio gabinete do delegado. E aí a gente tinha um policial aqui que era como se fosse o Fleury, chamado Miranda, e que o menino que ele chamava a gente era de puta, né? Era o mínimo. Aí quando eu tô lá, nesse período dormindo, aí um dia eu encontro um colega, né? Dizendo assim, não sei o que, porque o Bibi, a gente chamava Cândido de Bibi, porque ele era melicudo assim, chamava Bibi, não sei o que, eu disse, eu preciso saber onde ele está, ele falou, não, disse, então não me liga, eu não quero saber, é menos uma coisa. Aí foi uma luta. E foi o mesmo que queria me convencer. Acho que esse convencimento foi depois. Aí eu disse, não quero saber não. Se eu não preciso, não quero saber. E aí, estou lá dormindo, quando o neguinho chega na minha cama, sei lá, pega a puta, não sei o que, PPP, né? Tá? Não sei. Não sei o que, PPP. Aquela exclamação toda. Eu não sei. Não sei mesmo. Não adianta, eu não sei.
sei que ele está em algum lugar, mas onde é, eu realmente não sei. E não sabia mesmo. Podia me quebrar no pau. Era a melhor coisa do mundo você não saber de um negócio desse, né? Porque quebraram logo ele. E tinha sido professor da minha irmã, que eu conhecia, que tinha uma amizade imensa. Aí ia ser uma desgraça. Mas que nunca mais minha cabeça ficava direita. Aí ele virou-se para mim e disse, não tem problema. E hoje para amanhã a gente acha ele. Só queria mesmo, ele já sabia de tudo. Ele só queria mesmo pegar um leso e deixar com uma sensação de culpa para a vida inteira, porque ele não conseguiu. Como a gente já estava lá alguns dias, a gente já tinha conversado com o rapaz para comprar o jornal. E eu sempre acordei muito cedo, principalmente num lugar que é claro, assim, 4h30, 5 horas, 5 e pouco. Aí, quando o cara trouxe o jornal, todo mundo ainda estava dormindo, tem gente que estava se acordando, não sei o que ele não estava lá. Aí, quando eu comecei a não, galega, o que foi? Eu era chamada de galega, tinha 3 galegas, era eu, uma menina, Clara Hartmann, que era da engenharia, e a outra era a Nádia Brainer, de direito. Eram as 3 de Lourinhã. E aí eram as galegas. Aí também fica complicado, né? Porque uma incriminava a outra, o que uma fazia parecia mais para as outras. Enfim, aí quando aí eu disse, que foi? Pegaram o Cândido. Pegaram o Cândido e levou um tiro e ficou paraplégico. Então, ele está no hospital, não sei. Aí a gente ainda ficou lá, depois ele soltou, aí quando ele soltou, eu disse, não, vou visitar com ele. Você tá louca? Não, chata. Todo mundo sabe da nossa ligação. E os médicos eram muito legais. Eles davam um jeito das pessoas entrarem, de dar recado, de olhar o movimento, de dizer que ia fazer um procedimento que o cara tinha que sair para... Entendeu? Foi muito interessante. E aí a gente foi lá. E aí ele disse assim, pois é, galega, acabaram com minhas pernas, mas com minha cabeça não. Aí foi um tempo muito difícil, assim, ele não era de uma família rica, era de uma família pobre. Não pobre, mas assim, enverdeada. E a gente, de novo, precisava arrumar dinheiro para ele sair daqui, porque se ele ficasse aqui, o destino dele era ficar paraplégico deitado numa cama. E ele saindo daqui, as pessoas e os médicos se informaram, davam notícia e não sei o que era melhor, tinha que ir para a ACD. E a gente juntou muito dinheiro, conseguiu a passagem, o transporte dele, a noiva também foi, hospedagem, né? Uma corrente de solidária, foi muito grande. E ele foi-se embora para São Paulo, ficou um tempão na ACD. Já teve um acidente de carro com ele, comigo e Carlos Fernando. Sabe quem é Carlos Fernando? Um que cantor? Muito cantor de frevo, muito frevo. Foi ele que bolou uma música, aquela moça na janela que Geraldo Azevedo cantava no comecinho dele. Foi de Carlos Fernando. Carlos Fernando mora no Rio, eu acho. Mora no Rio. E foi depois esse negócio, acho que Cândido cantou. Mas enfim, aí ele foi para CD e a gente ficou por aqui, e aí foi tendo esse negócio da muita repressão, o movimento meio atrapalhado, né? Porque as pessoas estavam assim, na mesma situação que eu, sumia, aparecia, sumia. E eu sei que não sei quando foi lá pro fim do ano. Foi muito assim. Nessa época foi. Acho que nessa época foi quando saiu o 477. O 477 foi violento
botou muitos estudantes para fora das faculdades. Eu me salvei. Eu me salvei por causa do dia do enterro do Padre Henrique. E minha prima, Dulce Andolfo, que estava namorando um cara da Eliane, era muito parecida comigo. E ela que foi. Ela estava no enterro. Isso acho que foi setembro, outubro, o enterro foi em março, eu não sei exatos, por aí. E normalmente, como eu disse da outra vez, a gente não vai se lembrar 3, 4 meses, ou 5, ou 6 depois, onde você estava no dia. Se eu perguntar a você, onde é que você estava em 16 de junho? Vai saber, a não ser que, né? Como esse dia foi muito... Aí, quando ele botou lá a acusação, que acho que é aquele negócio que tem o negócio de Boris Trindade, quando ele botou a acusação que eu estava lá fazendo passeata, não sei o que, agitando, não sei o que, pererei, conclamando para a revolução, então ele não fui eu. Aí levei os documentos todinho da mulher que eu tinha atendido, da reunião que eu tinha ido, não sei o que, botou lá, eu não conseguia estar em 2 lugares ao mesmo tempo, não fui eu. Porque seria uma coisa muito problemática, né? Nesse tempo todo, esse negócio de Cândido foi em abril. O Padre Henrique foi em março e Cândido foi em abril, não sei que dia. Eu até anotei naquele dia. Padre Henrique, 19 de março, parece. Não sei, mas naquela coisa que o João deu, tem. Nessa época, também, nesse período todo, que é um negócio que eu não falei, tinha um negócio das mulheres também, né? Que a gente era objeto de segunda classe. E a maioria das pessoas não estava interessada em continuar assim, queria ter direito às coisas, à vida, a trabalho, a salário, enfim, se libertar, né, do jugo. Isso foi um ponto muito interessante na vivência da gente, bastante interessante. Muitas mulheres, todo mundo, inclusive aquela lista que depois a gente tentou fazer uma reunião, fez uma reunião, foi interessante. Porque tinha a questão da liberdade, assim, de companhia com o pai, com marido, de trabalho, de filho, a vida sexual e tal. Então isso tudo foi permeando essas coisas todas. Tem algumas coisas que também nesse período, como essa turma que era do PCB no começo, que depois migrou para o PCB, era um pessoal assim muito, ainda é até hoje muito amigo. Então a gente costumava, eu não sei exato a idade do meu sobrinho, mas depois eu posso saber, que quando ele nasceu, a gente estava numa casa lá em Maria Farinha. E aí tinha um menino que tinha um carro, vinha no jipe, ia pro curso do carnaval, me deixava na maternidade, eu ficava com minha irmã e depois eles na volta do curso me pegavam. Mas o pessoal ia pro carnaval assim. Tinha um menino que era da rural, Odijas, que era namorado de Marivone, que mora em Alagoas, e ele era uma coisa assim, de uma alegria de viver enorme, uma pele morena, olhinho verde, tirava qualquer sambinha na caixa de fósforo, uma animação total. E se mataram na prisão. Então isso é uma perda terrível. Aí tinha outras pessoas, João, Ayrton, Alberto, Carlos, Chico, muita gente. E outra vez a gente alugou uma casa em Itapuama. Nessa casa em Itapuama, isso foi antes desse negócio, porque nessa casa em Itapuama aconteceu também uma coisa muito engraçada. Meu noivo, ele teve uma importância muito grande para mim, porque era de uma família
que tinha umas pessoas bem interessantes. O tio dele era um médico, que era sanitarista, tinha feito o curso de economia na CEPAL, junto com o Celso Furtado, que eu conheci. E era um cara muito engraçado, inclusive, essa parece uma piada nele, ele gostava de cozinhar, então ele arrumava uns peixes, de fazer uma peixada que era famosa, chamava Mário Magalhães. E aí a gente já namorava todo um tempo, todo mundo, como é que noiva, como é que casa, e não sei o que, não estava no projeto, né? E eu com meu medo de como se casasse, aquele negócio de vai ter um bocado de filho e acabou-se, né? Não era bem isso que eu queria. Queria ter filho, mas não aquela doméstica, né? E então, às vezes, quando o pessoal enchia muita pasta assim, aí ele inventou que ia noivar a gente, porque ele nunca tinha pedido uma moça em casamento. Porque ele ia na casa do meu pai, aí então a gente saiu para comprar aliança. Quando comprou essas alianças, aí Mário foi lá em casa do papai. Senhoriquinho, eu vou aqui, ó, não vou dizer nada porque você já sabe o que eu vim fazer, só vim avisar, né? Sua filha tá noiva, meu sobrinho, não sei o que. Fez a tal da peixada, o Celso Furtado estava lá, Chico Oliveira, que era amigo, né? O pessoal da CEPAL. Isso foi muito engraçado, porque nunca tinha pedido uma noiva, deu uma veneta nele, nunca tinha pedido uma moça de casamento, porque ele tinha vivido com a prima dele a vida inteira. É uma psiquiatra famosa, Nise Silveira. Pode procurar que vocês vão achar que é uma mulher que foi discípula de Jung, tem um nome no Rio imenso. Eles moravam numa casa, uma área da bem magrinha. Bom, então teve isso, teve da outra vez que a gente estava. Sim, aí o meu noivo de vez em quando, ele era meu namorador, uma vez eu descobri que ele estava de. Mas antes de eu descobrir, eu tive uma sacação, assim, foi muito curioso. A gente estava nessa casa de. Eu não estava lá, eu tinha ido passar o dia. Eu tinha ido com Tereza Vilar, Dantas Vilar, que é da Paraíba, que era da engenharia e tinha um namorado, Alberto. E ele estava lá e eu fui com ela. E aí quando eu cheguei, encontrei o povo, não sei o que, a gente foi para a praia. E eu me lembro de uma coisa curiosa que eu me salvei, nem sei porquê. Eu acho que foi das praias dos verões que eu passei na praia, de Piedade, na minha vida, na casa da minha tia. Aí nesse dia, eu não sou uma pessoa de beber muito, nem nada, eu gosto de beber, mas não é assim, nada de exagerar. E nesse dia eu me lembro que eu estava com um copo assim, bem grosso, assim que eu botava gelo e uísque. Lá para as tantas, ela estava enchendo. Eu acho que era ali onde é Pedra do Xarel, mais ou menos. Ou no outro lugar por ali, em Itapuama, se tem algum lugar que tem pedra. Eu só sei quem estava lá era Bruno Maranhão e Suzana. E ele disse, eu sou uma sereia. Eu sei que eu entrei no mar, e o povo queria me pegar, não conseguia, queria me pegar, não conseguia, seria mais um daqueles bêbados afogados. Mas eu saí, consegui sair. Suzana caiu o sutiã dela, eu me lembro desses detalhes todinho, mas eu não me afoguei nem nada, não consegui sair, ninguém conseguiu me pegar, eu saí. E aí, logicamente, que eu fui carregada assim pra casa, e aí Alberto, que tava lá, o marido de meu irmão, era que disse, poxa, galera, beba, né, galera, não sei o que, fiquei lá, passei mal só, depois eu fui pra casa de Tereza, essa que depois os policiais chegaram e prenderam o ponto dessa coisa de Cândido, foi nesse carnaval, exatamente, de 69, que a gente estava lá em Itapuama. Às vezes a gente ia para o engenho, passava o dia lá, ou fazia reunião no engenho, e arrumava lugar para fazer reunião. Tem várias coisas. Teve reunião que foi feita num negócio ali, onde, em Piedade, quando acaba a Boa Viagem, tinha um conventozinho dos padres, aí a gente fazia reunião de estudante lá, os padres deixavam. Assim, era tipo o EP,
União dos Estudantes, aí os caras deixavam lá. Ou uma vez nesse Marista daqui de cima, esse aqui de perto que agora é uma faculdade, era a gente subindo na ladeirinha assim, chegou lá. Então tinha um apoio dos padres bem grande. E dessas duas vezes teve essas reuniões, esses congressos que fazia, mas era escondido, não podia ser. Bom, e aí. O negócio do cara. Quando foi depois dessa história, eu acho que isso foi Não sei se vocês têm isso, mas às vezes outro dia mesmo aconteceu um negócio, eu estava sentindo uma coisa estranha, uma coisa como, assim, meio uma ameaça, assim, um negócio, acho que eu não sabia o que era. Aí a senhora, eu conversando, eu situei o que é que era um negócio bastante chato, e aí o negócio melhorou. Então, quando foi depois um tempo, que eu soube, ele estava de caso com uma moça. E aí eu acho que nesse foi o momento que eu saquei a história. Saquei instintivamente, sem uma consciência daquilo. Entendeu? Quem me mostrar que, sei lá, qualquer coisa não já por aí. Então, isso foi umas coisas meio complicadas, meio doída. Isso é o meu. Não, acho que não dá. É porque o meu agora, ele que. Então esses negócios foram muito complicados. Por exemplo, também falei, né, que tem aqui, às vezes teve cheia aqui e a gente aí, todo mundo corria para ajudar. Teve uma famosíssima, foi uma desgraça, um monte de gente lá na faculdade de Direito. Agora eu não sei dizer o ano, não, é 66, 67, 68, né? Essa da faculdade de Direito era uma coisa. E aí a gente voltava para casa de noite e eu até esqueci de dizer a vocês que quando eu era menina, você viu a diferença, voltava para casa de noite, pegava ônibus ou ia a pé sem problema. Eu morava na Boa Vista, ou na Rua da Oura já, morava na Rua da Oura. 66, 67, eu contei a história do gravado que eu saí correndo da minha casa do... Não, né? Não, então esse vai, é outro, é interessante. Bom, puxa, agora eu perdi o fio da meada, foi o que eu estava falando nesse minuto antes. Antes que a Sandra estava morando na Rua da Hora. Pronto, então, nessa época dessas coisas, a gente saía da faculdade de Direito, vinha até a Rua São Salvador, Aí eles paravam no barzinho, tomavam cerveja para chegar em casa, sempre ali. Fazia muita festa lá em casa, ia muito colega da faculdade, e a gente arrumava dinheiro também, juntava dinheiro, outra forma de juntar dinheiro, porque ajudava o movimento. A senhora disse que teve uma vez que a senhora chegou na casa de umas mulheres. Pronto, então, olha, teve uma vez que eu passei esse tempo nessa casa do meu primo. Foi exatamente dessa vez aí. Quando disseram, aí meu primo aí um dia ele avisou a mim, aquela casa que eu estava em Piedade, que era não sei o quê, aí ele avisou que você tem que emendar esses pedaços. Ele avisou que a polícia já estava rondando a casa, então que eu ia ter que sair, porque eles tinham botado alguém de olheiro lá, que era para ele se garantir também, porque quando a gente saísse, tinha implicações para eles, né? Tudo bom, um afeto, mas era complicado. Aí ele muito esperto, a gente saiu, e nesse dia eu fui para casa, acho que fui para casa de Rio Dente, acho. Aí quando disseram que a barra tinha melhorado, dessa vez aí, acho que foi isso. Meu primo, por sua vez, quando a gente saiu, ele foi lá e ficou pé da vida, depois me deu uma bronca, que tinha um mimeógrafo. A gente não estava usando, mas estava escondido debaixo da cama do meu tio e minha tia. Aí ele tirou, claro, de lá. Não sei o que isso foi. Aí quando eu saí de lá, eu fui para casa de Rio Dete, de João. E aí, quando eu cheguei nessa casa, de novo o negócio de comida era meio difícil. Tinha assim, eu acho que era ovo, banana, farinha e açúcar só.
pouco de tudo. Eu saquei, fiquei uns 3 dias lá. E ela tinha deixado um recado: não saia enquanto a gente não chegar. Quando dizia isso, tinha que obedecer, porque podia ser que eu arriscado. Aí chegaram, não, a barra está mais leve, não sei o quê. Aí já era mesmo, com certeza, PCD. E aí eu saí nessa que a barra estava mais leve, eu acho que foi nessa ocasião ou outra, mas enfim, eu só sei que eu fui para casa, tomei banho de mar, uma delícia, cheguei em casa, eu morava num apartamento que era assim, onde é aquele edifício, é um hotel que tem, uma boa viagem, estou lembrado. Aí tem esse hotel, e antigamente, quando a gente morava, era um terreno bem grande que ia na avenida para Navegantes. Na parte da frente era um apartamento grande de 1 por andar. E na parte de trás era um apartamento 2 por andar. A escada ficava no meio, e aí era um prédio para cá e um apartamento para cá. E o nosso era o do lado esquerdo, térreo. Que não era térreo, ele tinha uma subidinha assim, mais ou menos dessa altura, para quando você passasse no movimento de dentro. Parecia uma casa, mas tinha como entrada lá da frente para esse prédio e tinha uma passagem também desse prédio, da parte da frente para a lateral do prédio, para a gente poder ir para a praia. Quando eu cheguei cá, eu depois saí e disse: mãe, eu vou para o cinema. Acho que era até no São Luís, aí fui para o cinema. Quando eu cheguei de ônibus, claro, né? Voltei, que eu cheguei assim, que eu olhei, desci do ônibus, eu olhei, tem a Conselheira Aguiar, que não era, isso era na Navegantes, era a Conselheira Aguiar, não tinha ainda Domingos Ferreira nesse tempo. A Conselheira Aguiar tinha passado um ônibus, passava um ônibus nos 2 sentidos. Eu desci do ônibus. Quando eu vim pela rua, que eu vi na escadinha, na muretinha da escada, aquele cara com a cara de tira, e aquele cheiro de tira, e aquele ar de tira, eu disse: então, o negócio está preto. Aí fiz a volta, não entrei, continuei pela Conselheira Aguiar e vim pelo lado de cá. Quando vim do lado de cá, vi uma viatura da polícia. Eu disse: o negócio está pesado. Aí voltei, bem mais para trás, lá pro lado do terminal, e vim andando bem calma para olhar como é que estava o movimento ali na frente. E os caras só tinham o endereço de trás, na frente tinha nada. Aí eu entrei, fui me aproximando da casa, bem devagarzinho, e aí vi que não tinha problema, ouvi as vozes, voltei, dei uma subidinha assim com a cabeça, vi que a porta estava fechada, aí vi, meus irmãos estavam lá. É a polícia, eu sumi, tudo bem. Aí me mantei, voltei para a praia, e aí passei da avenida, e aí ia por aquela areia, na areia escondida atrás da mureta. Aí fui bater na casa do meu cunhado, Sérgio, que era casado, morava na rua, um lugar onde tem um laboratório, Marcelo Magalhães, eu acho. Não é o da Conselheira Aguiar, não, é outra ruazinha, não estou lembrando o nome agora. Aí cheguei lá, bati, por isso que está lá em casa, eu posso ficar aqui? Pode. Aí fiquei, depois não sei mais onde eu fui, quer dizer, não lembro exatamente onde eu fui, mas teve essa escapada de alguma coisa, né? Bom, aí nesse ano de Cândido, depois do atentado, foi muita coisa assim da gente tentando arrumar dinheiro para ele, se estruturar e TTT. Teve essa história de eu não poder me formar, que eu passei uns tempos meio desaparecido, não sei se foi antes ou foi depois. Aí sei que teve aquela história do Pacto 77, né? Que eu pude me defender, não sei exato, tem que olhar no papel, acho que foi lá para o fim do ano. E daí eu já estava decidida a fazer residência. Então, no meio dessa história aí, tinha assim os casos das pessoas que ficavam grávidas e não queriam levar adiante a gravidez.
nem podia, aí tinha que fazer aborto, né? A gente dava umas help por aí, assim de acompanhado, conversava. E junto, porque tinha pessoa que fazia aborto, que todo mundo sabia quem era. E daí foi, o negócio foi dando uma esfriada grande, e aí no fim do ano eu optei por ir fazer a residência no Hospital dos Servidores do Rio. Tem muitos colegas meus de turma lá, outras pessoas que a gente fez amizade. E aí eu disse aos meninos, que é Carlos Lacerda, Carlos Roberto Nobre de Lacerda, eu disse, Carlos, você nem vai me conhecer aqui, porque a história que eu vivi, ela não pode aparecer aqui. Eu sou um médico, um estudante residente, não está certo. E assim foi, mas aí já foi um negócio complicando, porque era 70 e 71, já tinha tido morte aqui, a morte de Aldígios, eu acho que foi em 69. Ele tinha emprestado um carro para alguma ação, e aí descobriram o carro, e aí ele mataram ele. E essa moça que tinha ficado comigo também na casa da minha tia lá em Piedade, ela tem umas coisas curiosas também. Agora me lembrei. O companheiro dela era um cara que estava na guerrilha mesmo, e que ele precisava de um disfarce. Aí me perguntaram se eu podia deixar o cara louro. Falei assim, água oxigenada e coisinha, se não for uma sessão, vai duas. Aí eu fui na casa que eles moravam, e aí fui uma vez, depois fui outra, e tingi o cabelo dele, descolori. Depois de um tempo, foi que eu vim saber que era o companheiro de Miriam. E aí eles estavam indo para Caruaru, ou voltando, acho que estava indo. Na serra teve um acidente, até hoje não muito esclarecido. E peraí, tem outra história terrível que foi. Acho que foi essa, né? Foi essa. Aí o carro estava com um panfleto e no que teve um acidente, nos lugares onde o pessoal bota droga, ali tinha os papéis e tal. Eles descobriram. E aí tinha uma professora que trabalhava numa escola, que era a mesma que a Escola Parque, que era a mesma que minhas cunhadas trabalhavam, Mirta e Malba. E o marido dela achou que tinha sido um negócio proposital, pode ter afrouxado o pneu, pode ter sido imperícia, mas ele foi lá e examinou o corpo para ver se tem alguma marca de alguma coisa, e realmente não tinha. A Luísa, o nome dele. Depois, então ela, e aí a gente ficou sabendo, no que ficou sabendo, eu me lembro que eu fui com meu noivo na casa de um pessoal que estava ligado a isso para avisar que ela tinha morrido. E aí foi uma cena incrível. Sabe aquelas casas que tem assim uma porta e que a porta tem uma outra coisa, dá uma gradezinha e aí tem uma janela que abre para a porta. Assim, não abre a porta inteira, só abre uma parte. Aí eu bati, meu noivo ficou assim, distante no carro. A gente avisou esse pessoal, eu fui avisar mais outros, a Ramiro, a família de Ramiro. E a gente, quando eu cheguei, o marido da moça atendeu, que eu conhecia, esse eu não queria falar, não tem nenhuma dessa aqui não. Bateu a porta na minha cara. E eu sabia que ela estava casada com ela. Fiquei com medo, assim. A gente avisou mais outra pessoa. Então era assim, uma coisa de muito medo, quem seria a próxima vítima, etc. Daí eu resolvi que eu ia embora pro Rio, fui pro Rio, aí lá
procurei ser um excelente residente, sofri muito com calor, tive uma dor nas costas violenta, fui no médico maravilhoso, e aí ele descobriu, eu já tinha essa dor nas costas há 300 anos, eu já tinha ido a muito médico aqui, melhor do que quem de ortopedista, ninguém descobria nada. E quando eu cheguei lá, o cara, deite na cama, olha o ossinho, me olhou, deite na cama, aí fez uma fita médica, mediram daqui pro pé, pro outro, você tem a perna direita mais curta, você tem escolhido. Aí fiz uma radiografia, e aí comecei a usar uma sola a mais e fazer exercício para fortalecer a musculatura da coluna. Aí pronto, fiquei boa. E aí, essa minha prima que parecia comigo foi presa, ela estava no Rio, nessa época que eu estava no hospital. Eu ajudei muito ela a ajeitar a casinha, que ela morava num apartamento na Jardim Botânico. Compramos um plástico azul para fazer a cortina do banheiro, um bocado de coisinha. Ia lá, ficava, conversava, mas ninguém não falava nada para ninguém. Né? Meu noivo passou um tempo no Rio também. Aí, não sei se foi exato nesse tempo aí. Acho que foi. E às vezes a gente se encontrava, o irmão dele era casado com minha prima. Olha, que coisa incrível, né? 2 irmãs de criação, com 2 irmãos de verdade. E daí, assim, dei muito apoio a ela. Aí teve um dia, o nome do marido dela era Alexandre, na verdade. Companheiro, né, na época. Aí ele... A gente sabia que não podia falar, né, tudo escondido. Mas um dia eu cheguei, quando eu estava no hospital, em qualquer lugar que eu chegasse, na residência, não sei o que, ligaram o paciente. Aí eu liguei para Alexandre, ele trabalhava no Instituto de Matemática Pura e Aplicada no Rio, IMPA. Aí a gente facilitou. E aí... Não, antes disso tem uma história. Eu vou contar essa, mas a outra é anterior. 2 anteriores, na época da residência. Aí ele disse, não, é porque Claudinho está vindo com a residência, está uma reunião da Sudene, aí a gente estava querendo que você viesse aqui para fazer uma comidinha, fazer um rosbife famoso, uma vez, não sei das quantas lá, o pessoal adorava. Tá bom, tá certo. Uma super missão. Quando eu terminei meu trabalho, aí eu fui para a casa deles. E aí eu me lembro na roupa que eu estava. E a gente ficou esperando o Claudinho chegar no jantar. E aí Alexandre desceu, telefonou e disse, não, tá tudo bem. Foi um vacilo terrível. Eu sei que eu estava com muita... Aí eu disse, vamos comigo, me leva ali no ponto ônibus. Não vamos esperar que o Claudinho chegar, porque eu tenho plantão amanhã no banco de sangue. Eu estou de plantão no banco de sangue. Olha, responsabilidade. Não esperar que o Claudinho chegar. Eu estava com a calça de um negócio assim, tético, que chamava buclê, que era assim meia crespinha, branca, e uma blusa azul marinho, uma blusa polo. E aí eu sei que eu encostei a cabeça nele assim, e eu cochilei. Me arromba a porta, achei os caras com metralhadora. Cadê Dulce? Não sei. Eu tava no quarto dormindo com o Alexandre. Catam ela, leva ele, leva meu noivo. E isso é pesada também. Muito pesada. E a gente pegou, ela disse que não se lembra disso, não me lembro. A gente pegou o túmulo na contramão.
túnel estava fechado. Claudinho, quando chegou, estava todo escalabrado. Ficou assustado de ter visto a gente ali, porque deram muita pancada nele. O que foi que aconteceu? Depois a gente ficou sabendo da história. Todo mundo botou escuta no telefone da casa do meu tio e de minha tia para saber dela. Então, já sabiam que ela estava no Rio, pela conversa. Quando na Sudene disseram a Claudinho que era para ele ir para uma reunião no Rio, a mulher dele, Mirta, que era a irmã de meu noivo, disse: olha, dona Carmen, minha tia era Carmen também, meu nome é igualzinho, dona Carmen, vai ter um portador para o Rio, sabe que alguma coisa não era, fez um negócio. Só que o documento que ele ia levar para a reunião não ficou pronto, a gente só soube disso depois. Ele não foi no avião que ele devia ter ido. O pessoal estava lá esperando ele. Ou não, foi ao contrário. Foi ao contrário. O documento ficou pronto antes e ele foi antes. Aí ele se encontrou com o Alexandre e depois foi para a reunião. Como o pessoal não pegou ele no avião, pegou na reunião. E depois a gente soube disso. O raciocínio deles: eu vou aguentar até meia-noite. À meia-noite esses caras já sacaram que vão se mandar, né? E ninguém sacou. Bobeira completa. Chega o bichinho todo, o presidente quebrado, desgraçado de pancada. Aí ele ficou preso também, daí depois foi liberado, e aí fomos nós, isso eu me lembro, cara, levaram logo o doce. E aí tinha uma sala, coisas da vida, uma sala de tortura, que era bem menor do que essa aqui, assim, talvez isso aqui, mas mais estreita. Tem uma mesinha, um telefone de campanha, um cavalete que é o pau de arara, um espelho aqui, assim, cheio de luz em volta. Naquele espelho que é um vidro que é só de um lado. Aí quando levaram a gente para essa sala, que foi Alexandre, eu e Dunga, aí eu já vi a sandália de Dulce lá, já tinham levado ela, né? Sem sandália. E aí foi a gente de frente, de um lado, do outro, nesse espelho. Aí fica preso cada um num lugar. Eu fiquei numa cela gigantesca, maior do que esse negócio do laboratório. Naquele negócio da Barão da Tijuca, que era um centro de tortura, barra pesada. E aí foi a única vez na minha vida que eu fugi dormindo. Eu só fazia dormir. Dormia. Chegava o cara com aquela comida horrorosa, eu comia um pouquinho daquele dia. Aí chegava para visitar aquele cachorrinho treinado para morder os testículos dos caras, vinha com ele. Foi um dia, o cara disse: é médico, você quer ajudar, pode ajudar a dar banho na sua prima? Esporte. Mas era só grupo. Então, só para dizer que ela estava impossibilitada de tomar banho sozinha, os caras quebradas, né? E eu ali. Aí tudo que eles perguntaram, levaram para o interrogatório, perguntaram, fez uma investigação aqui, fiz, empresa fui. E outra coisa, nunca participei de outro negócio. Diretamente tinha, quando eu fui lá pintar o cabelo do cara e tal, o povo da guerrilha, mas não era uma coisa que o apoio, assim, se tivesse uma coisa, precisasse, eu podia atender e tal, mas não foi uma coisa direta. E aí, nessa sala, vocês não vão acreditar, o piso era absolutamente, deve ser ainda, igual ao do banheiro do engenho do meu avô. Vê se você esquece um negócio desse, nunca. A parede era pintada de um lilás clarinho. E aí, eles fizeram muita pergunta, não sei o que, quando foi um dia, eles me levaram nessa sala. Como eu tenho um nariz grande,
eu consegui ver onde é que eu estava, porque vai com um pano preto, assim, um saco, né? Você não vê nada. Mas lá eles botam uma venda. Como botar essa venda? Essa história é absurda. Aí o cara foi fazendo umas perguntas e foi se aproximando. Ele foi se aproximando. Menina, quando ele pegou minha blusa e falou, o que é isso, moça? Aí eu dei um berro. Mamãe, ou mãe, ou sei lá o que foi que saiu lá das entranhas do diabo. Aí o homem disse assim, tive pena de você, Carminha. Eu ia botar um eletrodo no seu mamilo, as mulheres ficam totalmente indefesas, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele devia ter um centésimo, um milionésimo de humanidade, e aquele mãe que meteu a mãe dele, sei lá, que dúvida que a história que eu conto é mentira, mas eu tô dizendo que não é. Aí ele botou essas pipocas desse negócio da tortura aqui do choque elétrico no meu dedo, e lógico que eu chorava muito, né? Aí ele fazia pergunta, eu ia respondendo, e de vez em quando caiu ao lado e me dava um choquinho, mas não era também um choque de você não. Mas a história é assim. Aí a gente ficou lá uns dias, uma semana, e quando o cara liberou, realmente eu não menti nada. Eu posso ter omitido coisa, mas não disse nenhuma mentira assim. Fui presa, fui muitas vezes lá, passear, não sei o que, essa história da cara. Aí, quando eles soltaram a gente, eu disse, Lunga, você sinto muito, mas a gente vai ter que dar um jeito de telefonar aqui. Porque tinha história de a pessoa era preso, quando era solto, depois desaparecia. Entendeu? Os caras raptavam ali, quem sabe para onde ia, né? Pro fundo do mar com uma pedra, ou sei lá, não. Senão vamos dar um jeito, né? Se moço, eu posso me fazer uma visita com eu tenho um tio que mora aqui lá na rua da não sei o quê, e ele deve estar muito preocupado porque ele desaparecido. Posso dar uma ligadinha para ele? Aí o rapaz deixou e me putz, louca, não sei o quê. Senhor tio Edson, a gente tá aqui, tá saindo, daqui a pouco a gente tá aí. Era só para dizer que eu tava presa aqui, mas eu realmente não tinha nada a ver com a história, assim, era só prima de Dulce, e tô indo pra sua casa. Foi só para ele saber que a gente tinha sido solto. Pronto, aí foi. Aí fomos falar ali. O seu noivo ficou preso com a senhora? Ficou, mas no outro canto, né? Mas ele era envolvido com... Era tão quanto eu, né? Era porque também. ele estava no Rio nessa época, né? Ele estava vivendo no Rio, então ele estava acobertando uma perigosa. Mas depois a gente soube, além da história da escuta do telefone, tinha um professor de matemática que botaram lá, que era um cara do Senimar. Quando meu tio comprou, o pai de Deus, comprou um apartamento na avenida e precisou cuidar da papelada do apartamento. Quando meu primo chegou lá, encontrou o cara, não sei o que, da Marinha, cara. Então eles estavam realmente atrás dela. O carro do Júlio, que eu não sei como era o nome dele, que era da LN. E... Estavam atrás de Dulce e... De Dulce, e quem estava apoiando ela, né? A Alexandre foi solto também, depois da gente ficou uma semana só. Depois a Alexandre foi solta, aí ela ficou presa em Bangu, aí a gente ia visitar. Teve um dia que uma pessoa me pediu para levar um bolo, eu não sabia que tinha um negócio de carta de baralho dentro. Mas era com plástico, os caras quando furaram o vidro, a visita foi suspensa, meu primo ficou, meu cunhado ficou puto da vida comigo. Você deve ter me dito, não achei que precisava ter dito, não, desculpa, você queria. Enfim. Aí fui lá muitas vezes visitar. Depois ela saiu desse lugar, meu noivo veio-se embora pra cá. Depois ela saiu desse lugar um tempão depois, aí voltou pro DOPS. Voltou pro DOPS nesse dia que a gente se encontrou, que eu fui visitar ela. Foi uma cena assim, tão... Se abraçava, chorava, começava a rir de nervoso, chorava, se abraçava, um negócio inteiramente... A gente é muita amiga, muito legal. Aí foi muito pesado. Aquele cheiro de
de cabelo sujo, enfim, cada coisa ruim. Mas foi bom ter visto. Mas daí isso aconteceu com ela. Eles pegaram ela para dar uma aula de tortura numa sala de tipo anfiteatro de anatomia. Nua, choque elétrico no clítoris, mamilo, vagina, o diabo. E outras coisas. Bom, depois disso, aí o cara queria me expulsar da residência, porque eu era irresponsável. Eu disse não, o cara que ele gostava muito de samba. E aí tinha um cara de lá que era do Bola Preta, não sei se você já ouviu falar, o cordão do Bola Preta é famosíssimo no Rio. E ele arrumava a entrada pra gente, e aí era dançava, que só, meu Deus, maravilha. Lá na Cinelândia. E aí tinha um cara que era, tinha cara de menino que era mesmo, o diretor estava. Aí ele disse, não sou irresponsável não, eu fui preso, não fui preso por preso, não, porque tinha uma prima minha que estava sendo procurada aqui, eu fui na casa dela e a polícia chegou. Você só fica na residência se você trouxer um comprovante disso que você está dizendo. Aí eu torei uma coisas. Primeiro que eu não podia pedir a ninguém para ir comigo. Era uma coisa, uma operação de alto risco, né? Depois você voltar para o lugar onde você tinha ficado um tempo terrível, morrendo de medo também. Então eu avisei algumas pessoas que eu vivia no meu quarto, e com esse meu colega que era de turma daqui, só se eu não aparecesse, ele liga para meu tio que eu fui pego. Quando eu voltei, aliás, o pessoal sacou e ficou super discreto, não fez perguntas, sabe, porque tem que dar alguma coisa. Mas por que eu falei me lembro da calça? Quando eu fui vestir, não tinha outra roupa, era só aquela. Né? Quando eu fui sair, a calça escorria por aqui, assim, quase que descia dos quadris abaixo, e assim, de malha. Quanto tempo a senhora ficou? Uma semana. Não sei. Lembra como foi solta? Ela contratou um advogado? Não. Eles não conseguiram incriminar? Não, eles só estavam porque eles estavam interessados mesmo nela, entendeu? A presa já estava lá, né? O objeto deles. E aí, aí eu voltei para a residência, aí o cara falou esse negócio, disse, nossa senhora, eu não estava querendo voltar para cá, nem estava querendo fazer minha residência, tinha sido minha opção de vida mesmo. E aí enfrentei essa, morrendo de medo, fui lá no quartel, expliquei que eu tinha sido, porque era um dia que eu tinha pedido ao rapaz para avisar, inclusive, lá quando eu fui preso, por favor, avise, porque eu estou de plantão no banco de sangue amanhã. Se eu faltar, pode ter alguma urgência, não vai ter quem, não sei o que, não sei o que. Como a história bateu, aí eu fui lá e disse, olha, eu preciso de uma declaração, o senhor vai me botar para fora da residência. O cara me deu a declaração, não. Devia ter tirado uma cópia, né? Não teve. Aí continuei lá, aí lá pro fim do ano, tava, não sei quando, também não sei quando foi isso, nenhuma noção, tem que olhar os papéis, os datas, não sei. Eu sei que lá pro fim do ano, mais ou menos, aí comecei um namorado lá, descendente de índio, foi muito legal. Aí a gente ia pra praia, para uma turma grande, a Marilena, uma colega que era carioca, a gente foi ver ensaio de escola de samba, foi ver o desfile também. Aí Marilena tinha, a tia dela tinha uma casa, aí a gente saía, ia ficar na praia até tarde, depois comia, ficava lá na casa, ia num negócio lá, comia um docinho e voltava, tudo de ônibus. E aí tem. Quando fui meu ex-noivo, né? Um dia que ficava ligando pra mim, disse, não liga mais não tô com um namorado, não enche o saco. Então o cara enlouqueceu. Aí era direto, não sei o que, não sei o que, porque não sei o que lá. Aí o cara
porque eu estava namorando, só você não pode viver assim, você tem que resolver isso. Mas não é fácil, mas você tem que resolver esse negócio. Aí eu vim aqui, ele tinha dado um golpe bem terrível, e eu caí feito uma patinha. E aí, não, que vamos casar, não sei o que. Então, se quiser casar, você casa. A gente casa agora. Eu não vou sair da residência, tá certo? Bem claro. Que eu vou fazer um curso no Rio, tá ótimo. Aí ele não foi fazer o curso no Rio, eu continuei na residência. Ele casado, se encontrava uma vez por mês em algum lugar. Aí a família toda, como é que pode, casou? Eu vou largar minha residência. Já enfrentei a saída para o quartel para não sair daqui, foi minha opção de vida, eu posso. E era isso que eu tinha abominado desde mocinha, né? Não queria ser cri-cri, não. Desde foi jogo limpo. Aí, tá bom. Agora também é outra coisa, viu? Fique sabendo que se aprontar alguma, acaba de vez, porque eu não aguento mais não. Aí foi. Terminou, casamos e ficou casado, ele não foi, todo mundo diz, que absurdo, né? Fiquei lá, depois eu voltei pra cá, quando terminou a residência, eu fiz cirurgia Meu pai foi lá, fez uns exames, minha mãe foi lá, se operou com esse maravilhoso ortopedista. Eu operei meu joanete também com ele, nas férias do fim do ano, porque a gente tinha direito a férias, eu peguei minhas férias, fiz a cirurgia para depois voltar pra cá. Aí fiquei um mês de cama. Foi bom, menina, porque eu comia as comidinhas da Copenhague, botaram vitrola, ouvia aquelas músicas, construção, cheio de disco, furava assim. Tanta visita, foi. Dentro do ruim sempre tem bom. Aí voltei pra cá, e aí fui montando um apartamento, sei o que e tal. E aí tem uma coisa muito desagradável que eu tive uma rubéola lá, estava exatamente fazendo uma avaliação hormonal para ver que tipo de anticoncepcional eu ia tomar, comprimido. Quando eu tive essa rubéola, aí o médico disse que eu não podia engravidar, e aguardasse, nem podia tomar pílula. Isso. Tinha que passar 6 meses sem engravidar. Aí a forma era usar o diafragma, vocês conhecem, né? Aquele negócio, não, eu usava o diafragma. Aí quando foi em janeiro, já tinha feito isso em agosto, inclusive minha irmã caçula pegou rubéola comigo e ela estava grávida. E eu não sabia que eu estava com rubéola ainda, só fui saber, eu vim passar o fim de semana aqui. Quando eu voltei para o Rio, foi que eu vi que eu estava com rubéola. E ela perdeu o filho, o bebezinho. E aí, depois de 6 meses, aí eu disse, gente, hoje 26º ou 27º dia do ciclo desse terreno. Não deu outra, né? Era igual um coelho, engravidei. E aí, como eu era muito magrinha, muito musculosa, assim, a barriga aqui. Esse negócio de brincar na rua a vida toda. Lá em casa tinha umas colunas assim, que tinha um caninho. Aí eu gostava de me pendurava e ficava levantando o corpo. O maior abdominal do mundo, né? Mas não sabia que era abdominal, só de travessura, desde menino. Era um pau, minha mãe, bem duro. Aí eu 5 meses, não sei o que, me lembro disso, que a gente estava voltando para casa em agosto. Não, aí eu cansador, aí o cara, meu médico viajou, aí comecei a perder sangue, não sei o que, aí o médico depois ele disse, olha, então não adianta ficar mantendo essa gravidez com hormônio não, é melhor você trabalhar só um período, repouso o outro, e deixa a natureza agir como quiser. Eu sei que o médico foi para um congresso e aí tinha deixado o outro no lugar dele. Quando eu olhei para a cara do sujeito, mas era uma cara de burro, sabe aquela cara de burro? Meu Deus, estou em maus lençóis. Aí eu também não sabia que não era minha área, disse, olha,
saíram uns pedacinhos do negócio assim. Ele, não, você está com infecção urinária, isso foi nem infecção urinária não. A dor é aqui, na ponta do cóccix. É uma dor aqui. É. Esses pedacinhos que caía é o córion, a placenta. O cara não associou o com o crepe. Aí quando foi um dia que a gente estava voltando do trabalho, ele foi lá, me examinou, aí eu fui pro trabalho ainda no dia que eu estava voltando. Furou o pneu no carro. Do viaduto, porque antigamente não tem essa coisa. Você ir para Boa Viagem, a gente tem que sair do Pedro II, vinha ali para o São José, pegava aquele viaduto onde era rodoviária antigamente, ali Forte das 5 Pontas, para ir para Boa Viagem. Quando eu furo o carro desse, o pneu do carro, naquele solão eu arrepio de frio. Quando eu cheguei em casa, aí eu liguei para a Clínica de Amauri, onde eu tinha sido professora lá, né? Tinha ensinado, ajudado com fisiologia, nefrologia. Aí eu disse, ó, Chicão, Vitorino, Geval, pelo amor de Deus, em algum de vocês aqui, que eu estou morrendo. Era uma sensação terrível. Primeiro o calafrio, né? E segundo a sensação mesmo de morte, é impressionante. Aí Chicão foi lá, de tarde, você tá com infecção intrauterina? Vai, marcou com o Paulo Neto para me atender às 5 horas da manhã, deveria já ter me internado, mas não internou. Quando foi de madrugada, eu fui no banheiro, quando eu vi a criança na sala. Peguei uma toalha assim no quarto, botei na cama, me deitei e nasceu. 7 meses, não era assim, barrigada dura, não tinha negócio de que tem hoje de ultrassom. Era baixa, tava, sei lá, na posição que diabo era, não sei que não pensava que tinha cabelo, unha, tudo. Foi dia 3 de agosto de 72. Aí esse foi lascando. Esse aí, sabe aquelas mulheres de antigamente que isso aqui era roxo de chorar, foi como eu fiquei, me acabei mesmo, chorava. E assim, a criança respirou, eu ainda assim tentei aspirar, e aí a placenta ficou dentro, e aí o cordão ali, e a menina agarrada com a menina. Eu não morri. Pegou um carro, e fomos para o hospital. Chegamos lá assim. Foi cruel. Aí depois ele viajou para umas 2 dias dele lá, e eu fui para a casa dos meus pais, fiquei lá uns dias. Mesma história. Não pode engravidar, tem que usar o diafragma. Isso foi agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Tirou o diafragma, minha filha nasceu em outubro. Aí pronto. Mas ficou uma marca grande, ficou. Eu era muito louca assim, adorava criança. Brincava muito com os meninos na rua, botava os meninos na bicicleta, passeava bastante com ele, adorava assim. Então quando as meninas, mocinha, tudo tinha retrato daqueles artistas, o show do momento era Pepe Lune, eu tinha um desenho daquele bebezinho assim, bem menino, e era um negócio assim, enfim, com muita vontade de ter filho. Aí tive uma filha, depois tive uma filha. Pronto. Então tem esse pedaço também, né? Que não é da política, mas faz parte da vida. Foi muito doido. E aí, depois da residência, né? Ah, sim, na residência eu disse que tinha 2 coisas importantes. Tem uma, é muito forte. Estão pulando no banheiro, tá tomando água, tá um Cândido, formatura. Não falei nada da formatura, mas muita festa, muita foto também. Bom, aqui nessa época da residência tem outras coisas assim da vida, né? Mestrado, depois eu fui para São Paulo, fiz residência, 1970. A senhora fez em São Paulo também? A senhora fez em São Paulo? De nefrologia. 1973, Ana nasceu.
1975, São Paulo. Depois, 75, até 1983, quando eu fui fazer um pós-doutorado, São Francisco. Em 1985, São Paulo. 1988, de novo para São Francisco. 1990, voltei para cá. Passei 15 anos fora. 15 anos de Recife. 15 anos fora de Recife, emendado. De 75 a 90. Aí acho que pode, se a gente vê depois, né? Mas hoje eu acho que era bom nessa. A outra deve, acho que é menos coisa. Talvez fosse até bom ver também, para completar o que achar que está faltando, né? Nessa época da residência, teve 2 negócios muito pesados com gente da política estudantil e que tinha entrado para a guerrilha. Um era Alberto, esse tal que fez o percurso do Largo da Paz até o aeroporto 2 vezes para me convencer e não conseguiu. Ele foi preso no Paraná. Estava com a perna quebrada e o pessoal não estava querendo consertar. Deixa quebrada mesmo e troncha. Aí começou um movimento lá. Botou? Ligou? Liguei. Começou um movimento lá e um movimento no Brasil também, assim, para arrumar dinheiro, para poder fazer o tratamento dele. E aí, de novo, a coleta no hospital foi generosa e foi um caldo de dinheiro para ele. E teve outras coisas assim que eram menores que eu não lembro. Tinha um apoio a muita gente que estava passando pelo Rio indo embora. Teve gente às vezes que ficava no Rio com o ponto de passagem para ir para o Chile, a maioria das vezes. Eles ficavam na sua casa? Não. Mas a senhora manteve? Eu morava no Rio, no hospital. Residente mora no hospital. Não, 4 metros. Daí o Dete chegou lá, vindo de Recife, e o companheiro dela era uma pessoa que a gente... Primeiro que o pai dele era amigo do meu pai, segundo que ele tinha sido colega do meu irmão, no mesmo colégio João Barbalho. A irmã dele, única, a segunda que ele tinha, foi colega da minha irmã, a outra foi colega da minha outra irmã. No colégio, e a gente ia para missa na mesma igreja, que era aquela igrejinha das fronteiras. Então, assim, às vezes brincava junto e tal. Então, era uma ligação já de há muito tempo. E eles chegaram lá para passar um tempo e ver, para se estudar a saída, porque o pai de João Baltar, Antônio Baltar, que era um professor da arquitetura, foi um dos responsáveis pela modernização da paisagem de Recife, assim, pelo ordenamento da cidade. Ele estava morando no Chile, na CEPAL, indo por causa da CEPAL para o Chile, virou economista, junto com Mário Magalhães, Celso Furtado, Chico Oliveira, outras pessoas. Ele estava por lá e estava vendo como seria a forma de arrumar, para eles saírem, porque tinha toda uma logística muito complexa. E aí eu sabia, eles estavam numa casa alugada lá na Ilha ali perto do Galeão. A Ilha do Governador, sei lá, ali perto do Galeão.
E aí eu cheguei aí nessa casa e quando eles iam embora, eu fiquei sabendo, isso estava na história lá tudo de ônibus. Aí quando eu cheguei lá, eu fiquei sabendo que eles iam embora, não existia celular. Daí eu fui para o embarque deles. Eu não lembro muito, mas Hildete é quem conta a história melhor. Ela não pode esquecer nunca. Quando ela descobriu lá que precisavam pagar um negócio, que eles não tinham dinheiro. E aí, como tinham chegado muitas horas antes, eu peguei um táxi, fui para o hospital, arrumei o dinheiro com as pessoas, peguei outro táxi e voltei para o aeroporto Galeão para ela poder ter o dinheiro para pagar o negócio que não sei o que. Eu nem lembro, sinceramente. Ela conta a ideia, eu sei que é verdade, não é mentira, mas sabe aquele negócio que não está mais na sua memória? Eu me lembro dela lá na casa, mas esse dia daí, eu não sei se foi o estresse que foi lá em cima, né? Realmente não lembro. Então, tem essas duas coisas que foram assim nessa época, assim, bem marcantes de Alberto, né? E também essa história, né, do povo que estava sumindo, que tinha morrido, que não sei o que não sei o que. Foi o que a gente faz. Vamos comer para dar uma paradinha. Vamos terminar. Não, porque acho que não tem muita coisa assim de interesse não, mas coisa pessoal, entendeu? Em 1972 eu voltei para Recife, trabalhava na clínica de Amaury Coutinho, dando aula com um professor colaborador, e depois comecei o mestrado em medicina tropical e fiz o curso de mestrado todo, mas não terminei a dissertação, fiz todos os créditos. Em 1972, dia 3 de agosto, eu perdi uma filha em casa de 7 meses, uma gravidez complicadíssima. Todo mundo pensava que tinha 5 meses. E houve um erro médico aí. E depois eu continuei passando um tempo de repouso e depois voltei para a minha atividade normal. Não podia engravidar durante 6 meses. Em janeiro eu fiquei grávida e minha filha nasceu em outubro, fim de outubro. Nessa gravidez o pai dela arrumou mais uma namorada, né? E aí realmente encerrou a relação. Esperamos a criança nascer, mas eu fui me fortalecendo para poder me separar sem maiores traumas, e ainda mais que eu não iria jamais para casa do meu pai e da minha mãe. Meu dinheiro pessoal, o que eu ganhava, não dava para sobreviver. Aí eu fui morar na casa de uma amiga minha, que ela tinha tido uma gravidez complicada e perdeu uma criança, a primeira. Na segunda vez teve uma outra gravidez, perdeu uma criança e teve uma infecção muito séria. E o médico não tinha sido suficiente eficaz, e aí simplesmente porque eu pedi uma cultura de sangue, ficamos sabendo qual era o bicho, né, no hospital que estava na infecção dela, e eu fiz uma terapêutica de antibiótico e aí ela sobreviveu. Então ela sempre dizia que devia a vida a mim. E na hora que eu precisei de um socorro, eu fui para a casa dela, porque eu sabia que era um lugar que ninguém ia me perturbar
porque com a filha pequena ela estava me separando. E, inclusive foi uma generosidade incrível, porque ela já tinha perdido 2 filhos e receber alguém com uma criança pequena. Foi um tempo razoavelmente, eu fiquei lá até o fim do ano, começo do ano, depois eu consegui alugar um apartamento que era dela, do lado, e a gente fez um combinado. No mês que eu não pudesse pagar o aluguel total, no outro eu completava, e assim fomos tudo de boca e foi tudo certo. E depois que aí a gente, minha mãe tinha, eram 8 irmãos na casa dela, e tinha uma coisa do meu avô que receberam dinheiro, e aí eu recebi alguma coisa, aí consegui. Já estava também, comecei a trabalhar, não estou confundindo as coisas, E aí continuei nesse trabalho no mestrado. Quando foi em 1975, teve vários episódios terríveis de agressão, inclusive física, pelo meio do caminho, ou incomodar demais a mim, a quem estava me abrigando, no caso desse casal, enfim. E aí teve coisa de agressão física, sim. E aí teve uns amigos que foram na minha casa e foi conversar comigo: olha, você não pode ficar aqui mais, você tem que ir embora. Não sei se foi que eu fui. Apareceu um paquera e foi um negócio ali. Enfim, e aí eu comecei a me preparar. Tinha 2 possibilidades, tinha uma possibilidade de ir para o Rio com bolsa e a outra de ir para São Paulo sem bolsa, com a filha com ônibus. E aí eu conversei com o pessoal que eu conhecia da nefrologia do Rio, e todo mundo me recomendou ir para São Paulo. E eu não tive dúvidas, fui com outras moças, a gente foi de carro, no meu carro. Chegou lá, eu fiquei morando na casa de Tereza, que era engenheira lá da Eletropaulo, um tempo. Depois fiquei, mas não sei na casa de quem mais não. E finalmente eu consegui alugar uma casinha na Rua Caramuru, bem pequenininha. E aí me mudei para lá, consegui uma empregada que era daquele Recife excelente, mas ela não estava conseguindo emprego em São Paulo porque não tinha carta de referência de paulista. E aí fui morar nessa casa que tinha uma parte embaixo, era um quarto, 2 quartos e banheiro em cima, era um sobradinho bem apertado. Embaixo uma sala única, com uma pequena cozinha, e embaixo um sótão, assim, um porão, mas que, como era um morro, era com janela, não era embaixo da terra, entendeu? Era no declive. Ali morava a empregada, o marido e a filha dela. E aí foi minha salvação. Comecei, peguei um dinheiro no mestrado, no doutorado, uma bolsa. Consegui também negócio de amizade com um professor que era da CAPES e que eu tinha me escondido na casa dele. E depois consegui estar no plantão no dia do domingo. E aí ficamos em São Paulo. Quando foi em 75, eu mudei de casa, fui para outra casa. Aí eu estava com um namorado e fui viver com outra pessoa, Carlos. E terminei o doutorado em 82. E aí a gente foi fazer um pós-doutorado em São Francisco, de 83 a 85. Voltamos para São Paulo em 85. De novo outra separação, Braveza. E aí eu também tinha me organizado um pouquinho, tinha juntado um pouquinho de dinheiro. E aí terminei conseguindo comprar uma casinha bem de 87 metros, bem pichititica, toda estragada. Eu consegui, eu tinha 1/3 do dinheiro, o outro terço foi da minha mãe e do meu pai emprestado.
e o outro texto do meu padrinho e minha madrinha. Aí assim que eu pude, eu fui ver o texto da minha mãe e do meu pai. Tinha uns amigos lá em São Paulo, que eram os amigos da escola dos meus filhos, que me ajudaram muito. Foi um tempo, muitos desses pessoas moravam em São Paulo, que tinham feito política estudantil aqui até ter entrado na guerrilha. E aí foi o lance da solidariedade ao contrário. Aí tinha Carlos, que às vezes ia lá para casa para a gente buscar material em demolição, onde fosse mais barato. Uma Kombi. Minha Clara, que deixava o carro comigo e ia trabalhar de metrô para eu poder pegar os materiais. Tinha Margarita e Tereza, que tinham 2 carros no fim de semana, ficavam só com um carro e o outro carro era meu. Enfim, a história da casa é uma história de solidariedade completa, é a coisa mais linda do mundo. E tá lá ainda a casa. Bom, quando foi em 80, isso eu fiquei lá até de 85 a 88, não tinha nenhuma chance de trabalhar com pesquisa nem na universidade, porque com essa separação eu tinha muito que cuidar dos meninos e ter tempo para eles, e arrumei trabalho assim que dava para eu almoçar em casa, ficar um pouco de tarde, e aí trabalhava e voltava, dava para jantar com eles, enfim. E o acadêmico ficou meio de fora, e aí o pesquisador dos Estados Unidos me chamou para ir de novo para lá como pesquisador visitante para fazer um experimento para ele em 6 meses, e eu terminei ficando de 85, acho que no fim de 85 até 88. Nesse ano de 80, tem 2 coisas horríveis aí. Em São Francisco, quando eu estava, acho que em abril de 85, abril por aí, maio, eu fiquei sabendo que meu pai tinha morrido. E eu estava querendo voltar para cá. Meu pai morreu num acidente de automóvel, morte assim súbita. E aí eu louca para voltar, eu voltei em julho. E fui ver minha mãe, ainda fiquei em São Paulo um tempo. E depois, em 88, no fim do ano, assim, tipo agosto, julho ou agosto, minha mãe fez uma cirurgia do pé comigo lá em casa, estava tudo bem. Aí eu fui para os Estados Unidos e em novembro ela também morreu subitamente. Provavelmente uma embolia, porque depois da cirurgia do pé ela ficou por muito tempo imobilizada. E aí foram 2 perdas bem próximas e curiosas, que nenhuma das 2 eu consegui ver o enterro nem nada. Meu pai, acho que ele teve uma premonição que ia morrer, apesar de ser um acidente. Pois não, pode entrar. E aí ficou um negócio meio ruim. Aí eu fiquei em São Francisco até 88. De 88, meados de 88 até o começo de 90, e em 90 eu vim pra cá. Vim pra cá, foi de novo difícil, né? Comecei a morar na casa da minha mãe, tinha morrido, minha irmã morava num apartamento sozinha, fui morar lá com os 2 meninos, foi um pouco difícil. Depois eu fui morar no apartamento dessa minha amiga, não naquele que era do lado da casa dela. Peguei muita carona para vir para cá, consegui bolsa bolsa da FACEP para ficar aqui, depois consegui bolsa do CNPq de fixação de pesquisador, mas tinha um problema aqui, que o meu passado político era um passado venéreo para as pessoas.
o departamento, porque quem mais ou menos comandava aqui era uma pessoa de ultradireita, uma pessoa muito que não joga assim nada na cara, mas faz aquele serviço assim por baixo e etc. E aí foi um pouco difícil e teve uma hora que aí eu fui necessária, mas teve uma manipulaçãozinha, me fizeram uma pergunta genérica e de repente a pergunta genérica era uma pergunta absoluta. E eu terminei dando aula de um assunto que eu não tinha um conhecimento profundo, que era neurofisiologia. A pergunta foi se daria aula para ajudar. Claro, na minha cabeça era cada professor preparava uma aula e ia dar aula daquilo. Mas ficou tudo para mim. E eu não estava acostumada, nem estou até hoje com esse tipo de conduta. Eu fiquei muito aperreada, assim, muito sem saber o que fazer. Conversei com meus amigos daqui, que eram professores universitários, muitos que tinham sido políticos estudantis, eu não, bota a carga horária no quadro. E depois de muita briga eu conseguia e diminuiu um pouco a minha, mas ficou muito pesada. Então foi um período muito difícil, que eu nunca estudei tanto na minha vida. Foi aqui que apareceu esse dinheiro da minha mãe, que aí eu consegui sair do apartamento, aluguei um mais próximo da viagem. E esqueci de dizer, do negócio da casa, quando eu paguei a mamãe, quando eu fui pagar meu padrinho e minha madrinha, eles não quiseram receber e eu comprei um carro. Usado, lógico, né? Mas, bom, e depois disso eu comecei aqui, como fui contratada no fim de novembro de 92. Vai fazer 20 anos, né? E depois eu consegui passar para a Renal. Tem umas coisas engraçadíssimas, tinha um professor aqui que ele nem mestrado tinha, mas ele achava que eu que tinha um doutorado em nefrologia, que tinha estudado naquele livrinho grossinho da lei Fisiologia Renal, não tinha capacidade de dar aula para os alunos de medicina. E aí a chefe do departamento veio falar comigo e disse, olha, se você está incomodada com isso, você resolve, porque eu não estou nenhum incomodado, para mim tanto faz dar aula para medicina como não dar aula para medicina, mas eu não acho que a pessoa que está me julgando tenha qualificação para julgar um título que ele nem tem, né? Um especialista. Vocês quem sabem, quem vai ter essa obrigação. Depois aí apareceu uma oportunidade para ele trabalhar fora daqui, aí ele foi e eu tive que assumir o curso de medicina também. Mas é isso, gente. Estou por aqui ainda mais um tempo, eu não sei quanto, não muito. Daqui a pouco é tempo de aposentar. Nesse período a senhora ainda estava tendo um contato com todo mundo? A sua história com o movimento estudantil? O movimento estudantil, algumas vezes, algumas coisas, quando eles perguntavam, mas não mais não. Não, assim não. A senhora falou que era do PCBR, é isso? A senhora era filiada mesmo? Não existia negócio de filiação, né? Não. Era tudo de boca, né? Naquele tempo não podia ter papel. O papel comprometia. Suas atividades no partido era como movimento estudantil? Isso. As outras eu não tive. Acho que foi um conjunto de duas coisas. Uma que eu estava passando por essa história do namoro lá do cara. E a gente fica mais fragilizado, né? E segundo, o fato de eu ter passado muito tempo me escondendo, eu já estava vendo as coisas de outra forma. E eu fui muito clara também com isso. E no movimento de anistia a senhora se envolveu? Não, isso aí, cada vez que tinha, você não via aquele negócio pessoal de arrasto, cada vez que ia voltar a gente ia para o aeroporto, enfim. Enquanto eu morei em São Paulo,
Porque tem gente que depois que se escondeu tanto, né, que prefere Não, se mas envolver mais. comigo Né? não dá, comigo não dá não. Eu não fico assim em cima do muro de jeito nenhum. Quando em São Paulo a redemocratização começou, um movimento de renovação médica. Então eu participei ativamente disso. Depois, A partir de sindicatos? parte dos sindicatos médicos, era o movimento de renovação médica. Deixa eu atender. Certo. Ele parou? No movimento É. Então. De medicina. Então pronto, o movimento de renovação médica, que era todos os médicos de. Peraí, não, deixa eu só. Para um pouquinho aí, né? O MDB. O MDB foi o primeiro partido depois que começou a ter atividade e assim, meus 2 filhos, né, infelizmente, foram criados no panfletar na feira. Meu marido também. Já parece, né, senhora? Parece. A edição revista melhorada, e ele também. Mas isso aqui é a genética do meu avô, o pai do meu pai. Que ele tem essa boca assim, bem grande, esses dentes assim, mais miudinhos. E quando ri, é tudo igual. Pode ver, ele, ela e eu seria absolutamente igual. Tem um retrato que a gente tá na praia, eu e Ana estamos do biquíni, mas você olha daqui, é igualzinho. É uma genética forte, viu? E olha que são 2 filhos, 2 pais diferentes, né? Agora essa parte dele é pesada de fato. Agora eles são parecidos, né? Assim, a cor. O quê? Os irmãos são parecidos. A cor. Não é engraçado. Marcelo, ele é bem mais branco, mas ele queima. Ah, Ele queima, ele bronzeia. E ela é fica mais vermelha, assim, ela não bronzeia muito, não. Porque Marcelo é misturado de italiano e espanhol, pai dele. Pronto, gente, como foi que a gente parou? Na Redemocratização. Não, então, movimento de retorno de Arraiz, retorno de Paulo Freire, São Paulo, aeroporto, na turma lá, voltar em Arraiz, aquele negócio que vocês viram, enfim, nunca deixou de ter essa atividade assim, que é um negócio que é inerente a você, não pode ficar apático, né? Diante de certas coisas, né? Eu tenho até um negócio que eu acho que Paulo Cavalcante, quando houve a ruptura com o partidão que a gente foi pro PCDR, ele aí num livro lá botou uma palavrinha bem chatinha, assim, continua médica e bonita. Não falava, não na queimadinha que não fazia mais reunião, assim. Mas enfim, é isso. Será que quer dizer mais alguma coisa? Não quero não. O que eu acho que talvez fosse interessante era depois a gente dar uma olhada nisso para ver se podia inserir mais alguma coisa, se tinha coisa que faltou. Mas como teve aquele dia que eu falei que não registrou, depois teve o dia que registrou e mais hoje, aí eu tô assim meio sem saber muito bem. Não, mas eu acho que da segunda sessão a senhora já falou muitas coisas assim do que tinha falado. Da Sim, acho que gravar, né? E tinha. Sim.